Vocês que estão entrando, é um prazer receber vocês aqui nessa minha live, onde eu vou comentar algumas coisas que particularmente têm me incomodado muito dentro de uma visão teológica, dentro de uma visão cristã, e vocês são muito bem-vindos. Eu fiz uma vasta pesquisa, busquei informações, busquei na teologia, busquei na filosofia, coisas que pudessem nos trazer entendimento a respeito do sofrimento humano, a respeito de Deus e do sofrimento humano. Eu agradeço a todas as pessoas que estão entrando, vocês são muito bem-vindos, boa noite a todos vocês, é uma honra recebê-los aqui nesse bate-papo que a gente vai estar tendo. Eu já queria dizer para vocês que eu vou estar abrindo para perguntas e vocês podem depois, eu só peço uma coisa, se você tiver alguma pergunta para poder fazer, me manda a pergunta no privado. Eu vou pegar todas as perguntas e vou fazer um outro vídeo respondendo a cada pergunta de vocês. É importante isso. Como eu disse, eu fiz uma vasta pesquisa, fiz um levantamento grande a respeito de informações, revisitei muitas coisas e rememorei muitas coisas para que a gente pudesse estar conversando hoje a respeito de um assunto que tem particularmente me incomodado muito, que é a ideia de Deus e o sofrimento humano. Aonde está Deus no sofrimento humano? Aonde está Deus na humanidade quando as pessoas sofrem? Aonde está Deus no mundo, como por exemplo a gente passa situações como essa do coronavírus, onde pessoas estão morrendo? Aonde está Deus quando vem enchente? Aonde está Deus quando o filho de uma pessoa morre? Né? Aonde está Deus quando um filho que você tanto queria nasce com problemas? São muitas perguntas, muitas dúvidas que as pessoas têm a respeito disso. E desde já eu já quero me desculpar com você se por acaso eu vier a falar alguma coisa que venha ir contra aquilo que você acredita, né? O meu desejo é de trazer luz, é trazer um ambiente onde a gente possa discutir com seriedade e responsabilidade a respeito desse tema. E você é muito bem-vindo, muito obrigado por cada um de vocês estar fazendo parte desse momento. Talvez algumas pessoas já sabem, outras não, mas a gente vai estar fazendo 4 capítulos, onde a gente vai falar sobre Deus e o sofrimento humano, tá bom? Então, a primeira coisa que eu queria trabalhar hoje está em cima de um texto bíblico do livro de Romanos, onde diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Será que todas as coisas cooperam para o seu bem? Será que todas as coisas cooperam para você aprender alguma coisa? Essa semana, por exemplo, eu fui interpelado por algumas pessoas a respeito disso quando eu fiz a chamada. E as pessoas falaram assim, não, eu estou participando de alguns cursos, estou participando de alguns seminários, de alguns eventos, e lá diz que Deus está fazendo sim algumas coisas e todas as coisas que acontecem cooperam de alguma maneira para o nosso bem. E é isso que a gente vai discutir aqui agora, é isso que a gente vai trazer de uma maneira, vou tentar falar de uma maneira muito didática sobre isso e no final você tira as suas conclusões, tá bom? Como eu disse, mais uma vez eu repito no início, se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma pergunta, por favor, me mande essa pergunta no privado. Eu vou pegar todas as perguntas e a gente vai trabalhar essas perguntas. Eu vou responder, eu vou ter o prazer, a paciência e o cuidado de responder as perguntas que você tem a fazer a respeito desse assunto. Então vamos lá, vamos trabalhar em cima do texto de Romanos, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 28,
E eu vou ler para você. Diz assim, ó: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa é a versão comum, né? A versão mais usual que as pessoas têm, que as pessoas usam, as pessoas conhecem e difundem isso. Essa é a versão. Só que vamos falar, se a gente está falando que todas as coisas cooperam, então vamos falar de notícias ruins. Notícias ruins. Como que você convive com as notícias ruins? Como que você vive quando a notícia ruim bate à sua porta? Como que você vive quando você recebe a visita de alguém trazendo um envelope, com alguma notícia, com alguma... a definição de algo que você não estava esperando e você passou a olhar aquilo ali, ver aquilo ali? Como é que você percebe, vive com essas notícias ruins? Então vamos chegar a algumas coisas à luz da teologia e da palavra, porque a gente precisa entender que algumas verdades bíblicas se tornam fundamentos da nossa fé. Algumas verdades se tornam fundamento da nossa fé. E a gente acredita que essas verdades, elas ganham uma certa densidade na nossa vida, e elas nos visitam e nos revisitam em cada situação que a gente passa. A gente vive alguma coisa, a gente lembra da passagem bíblica e aquilo nos dá conforto, aquilo nos dá esperança para continuar caminhando, esperança para continuar crendo, para não perder a fé. Isso acontece com todo mundo. Para mim, esse texto que a gente acabou de ler, por exemplo, de Romanos, é algo que para mim ele fala muito. Fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para que cumpra segundo o seu propósito. E eu revisito isso o tempo todo, sabe? Então, nesse texto, por exemplo, a gente pode considerar esperanças, expectativas em Deus, né? São as minhas crenças e convicções sobre Deus. É como se fosse luz para os meus dias, principalmente em dias difíceis. Assim é algumas verdades e algumas expressões da palavra de Deus para nós. Em Romanos, como eu acabei de ler para você, diz que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Outras traduções dizem que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. A versão mais usual que a gente ouve nas igrejas é: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas essas traduções a gente vai perceber uma coisa: o foco é nas coisas. O foco que a tradução diz é que todas as coisas cooperam para o bem. O foco está nas coisas. A leitura que a gente faz, que a gente pode fazer, e eu não estou dizendo, gente, que a Bíblia está errada. Eu não estou dizendo que a Bíblia está errada, mas é a leitura que a gente faz das Escrituras é que às vezes nos levam a ter uma convicção equivocada. E o grande problema da gente ter uma convicção equivocada, sabe o que é? É que o Evangelho, ele é crer certo para viver certo. Infelizmente, algumas pessoas acabam vivendo com suas vidas limitadas nos seus relacionamentos com Deus, porque as suas crenças, as suas convicções, elas também foram construídas com base em equívocos. Logo, se o Evangelho é crer certo para viver certo, muitas dessas convicções equivocadas acabam limitando a maneira como a gente vive, a maneira como a gente se relaciona, a maneira como a gente recebe as coisas que a gente precisa receber. Então eu não estou dizendo que as Escrituras estão erradas, eu estou dizendo que a maneira como a gente faz a leitura é que às vezes nos leva a ter compreensões equivocadas, como por exemplo essa que eu acabei de citar. O texto diz: todas as coisas. Logo, o foco, repito, está nas coisas. Então, eu posso criar uma leitura
subjacente da seguinte maneira, com base nessa leitura que eu estou dizendo para vocês. Eu posso chegar para você e falar assim, ó, olha, isso que aconteceu com você, essa coisa que aconteceu com você, e você acha que isso é uma ideia ruim, você acha que isso é uma coisa ruim, na verdade é uma coisa boa. É uma coisa boa, você não sabe, mas é uma coisa boa. Porque Deus tem a capacidade de transformar essa coisa ruim numa coisa boa. Deus tem a capacidade de fazer essa transformação. Uma outra ideia subjacente, com base na leitura de todas as coisas que operam, é que eu posso dizer para você assim, olha, isso que aconteceu com você, que você está passando, e você acha que isso é uma coisa ruim, na verdade é uma coisa boa, porque Deus tem um propósito nessa coisa. Quem nunca ouviu isso? Quem nunca ouviu isso? Não, Deus tem um propósito nisso, você não sabe. Parece que isso é ruim. Olha a ideia subjacente. Parece que isso é ruim. Mas o propósito de Deus é bom. E quando você experimentar o propósito de Deus, você vai perceber que aquilo que você achava que era ruim, na verdade você não tinha a visão do todo. E agora você tem. Então não é ruim, é bom. É bom para você. É algo bom. Deus tem um propósito nisso. Deus tem um propósito nisso que está acontecendo com a sua vida. Não importa o que seja. Não importa o que seja. Não importa. Mas o importante é que Deus tem um propósito em todas as coisas. Vamos lá. Vamos entender o que é notícia ruim e coisas ruins. O que são notícias ruins e coisas ruins? Primeiro, notícias ruins, coisas ruins, são aquilo que nos causa dor e sofrimento. Estão geralmente associadas com perdas e limitações, o que nos deixam quase sempre com carências, com faltas, perdas, prejuízos, nos deixam no zero completamente. Isso são coisas ruins e notícias ruins. Essas coisas nos obrigam a fazer mudanças na nossa vida. Mudanças essas muitas das vezes indesejadas. Elas nos levam a nos movimentarmos, irmos para lugar onde a gente não queria ir, fazer coisas que a gente não estava querendo fazer. São coisas que nos arrancam do nosso lugar e às vezes nos arrancam de forma bruta do nosso lugar e nos empurram para fora de uma zona de estabilidade da nossa vida. Estabilidade e satisfação. Isso aí são coisas ruins, notícias ruins. É como se você falasse assim, olha, eu não queria ter me mexido para poder fazer isso, eu não queria ter me mexido, eu não queria ter mudado, circunstâncias se configuraram na minha vida de tal forma que me obrigaram a me movimentar. E essas coisas elas acabam nos desestabilizando, nos desorganizando ou nos reorganizando. Depende do seu ponto de vista, da sua perspectiva. São coisas ruins, notícias ruins. Por exemplo, acidente. Um acidente é uma coisa ruim, é uma notícia ruim. Doença é uma coisa ruim, notícia ruim. Coronavírus, essas pandemias que a gente está passando, pessoas perdendo parentes, amigos, enterrando pessoas que amam. São coisas ruins, notícias ruins. Uma mãe que está grávida e aí recebe a notícia de que seu filho vai nascer com doença. Uma mãe que de repente perdeu seu filho, alguma coisa acontece. Essas coisas são notícias ruins. São coisas que nos levam, que nos tiram de uma zona de estabilidade, que nos empurram para fora de um ambiente configurado na desorganização. Isso são coisas ruins e notícias ruins. Como que a gente vive com isso? Vamos lá. Como é que a gente lida com isso? Como eu posso dizer, queridos, por favor, me entenda. Como é que eu posso dizer para alguém que uma mãe que gerou seu filho por 9 meses na barriga. Essa mãe, ela passou o seu primeiro ano com seu filho, e o seu filho
trazendo alegria, trazendo conforto, trazendo felicidade para a família. A mãe, os pais passam esse tempo com a família e com seu filho, e ele começa a caminhar, começa a aprender a dar os primeiros passos. E começa a andar, e você sabe que criança, quando começa a andar, começa a querer correr. E aí, de repente, essa mãe, ela abre a porta de casa para ir para a rua, e de repente a criança sai correndo. E quando ela sai correndo para a rua. E vem um carro. E quando o carro encontra essa criança, bate nessa criança, essa criança morre. Me diz uma coisa, como é que eu posso dizer para essa mãe, dizer assim, olha, fica tranquilo, isso que acabou de acontecer com você é uma coisa boa. Você não está enxergando agora, mas Deus tem um propósito nisso. Lá na frente você vai entender. É para te ensinar alguma coisa. Como é que eu posso dizer para um pai de família que, devido à pandemia, por exemplo, perdeu seu emprego e não há uma fonte de renda para alimentar essa família? Como é que eu posso dizer para essa pessoa, dizer assim, olha, fica tranquilo, Deus tem um propósito nisso. E graças a Deus que eu não tenho que falar isso, porque a gente tem a Bíblia que fala isso. A gente tem as Escrituras que falam isso por nós, a gente não precisa abrir a boca para falar, mas a gente tem uma realidade que fala isso, olha, todas as coisas cooperam, fica tranquilo, todas as coisas cooperam. Como é que eu vou dizer para uma pessoa que está com seu pai morrendo de câncer, olha, fica tranquilo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Desculpa, mas eu não consigo entender. Eu não consigo entender como que a gente pode lidar com uma situação dessa. Como que a gente pode trazer um eufemismo para o sofrimento humano. Como que a gente pode tornar simplória a circunstância que uma pessoa está vivendo e dizer para ela, falar assim, olha, não, fica tranquilo. Todas as coisas cooperam. Deus tem um propósito nisso. Você foi mandado embora do trabalho, seu pai morreu, a sua mãe morreu, olha, tem alguma coisa acontecendo e não se preocupe, mas Deus tem um propósito nisso. Desculpa, queridos, eu não consigo dizer, eu não vou dizer isso para uma pessoa, eu não consigo dizer isso para uma pessoa, porque na minha cabeça não faz sentido. Se eu acredito nessa leitura de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então eu acredito de que as coisas elas se conversam, as coisas conversam entre si, elas se ajuntam entre si para poder criar alguma coisa boa para a minha vida. Se eu acredito nessa versão, eu acredito que tudo está conversando entre si. Eu acredito que tudo está se conectando para poder fazer alguma coisa boa por mim. É como se as coisas se conversassem, elas entrassem numa sinergia. E as coisas elas não se organizam ao meu favor. Elas não se organizam ao seu favor. Se eu acredito numa visão de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então eu estou dizendo que todas as coisas estão conversando para poder fazer o bem para mim. Por exemplo, você está doente, você recebeu uma notícia de que você está doente e você tem poucos dias de vida, e é como que se eu acreditar nessa versão, nessa leitura que a gente faz das Escrituras, a gente está dizendo, a gente acredita assim, olha, o meu corpo vai conversar com ele mesmo, as minhas células, a parte doente do meu corpo vai conversar e ela vai falar assim, ó, a gente precisa fazer alguma coisa para o Márcio, porque senão ele vai morrer. É como se você estivesse a caminho de uma coisa muito importante, o seu carro quebrasse no meio da estrada. E aí, de repente, as peças do seu carro virassem para você e falassem assim, olha, não se preocupa, a gente vai conversar aqui e ver o que a gente pode fazer para te ajudar. As coisas não conversam entre si. As coisas elas não se juntam, elas não entram num propósito, elas não conversam entre si para poder colaborar ou corroborar com um bem para a sua vida. É uma leitura equivocada, me desculpe, mas é uma leitura equivocada.
E eu também afirmo, com base nessa leitura, presta bem atenção, se eu acredito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e faço essa leitura de que todas as coisas, o foco estando nas coisas, eu afirmo que Deus é um manipulador de coisas e circunstâncias. Se eu trabalho com essa leitura, eu estou dizendo que Deus, então, é um manipulador de coisas e circunstâncias. É como se Deus fizesse a microgestão da vida de alguém e tomasse deliberadamente decisões, como por exemplo, 3 pessoas estão no hospital. 3 pessoas. É como se Deus olhasse e falasse assim, olha, você vai ter alta agora, não se preocupe. Mas você vai ficar mais uma semana, vou te deixar mais uma semana porque tu vacilou. E o outro não, o outro vai ficar mais 3 meses no hospital porque eu quero tratar ele, quero tratar caráter dele. Se eu acredito nisso, Deus é um sádico. É pior do que o diabo. Então Deus é o diabo. Se eu acredito nessa visão de que Deus está trabalhando nas coisas para fazer, para trabalhar, para executar alguma coisa, então eu estou dizendo que Deus está fazendo a microgestão da vida das pessoas. E Ele está dizendo, você vai morrer, você vai nascer com doença, o seu filho vai sair correndo e vai ser atropelado e vai morrer, porque todas as coisas cooperam. Eu que estou fazendo isso, sou eu que estou providenciando isso, sou eu quem estou executando isso, planejando, organizando, deliberando e executando isso. É como se Deus fizesse essa microgestão e definisse quem é que vai sofrer e quem é que não vai sofrer. Que Deus é esse que organiza e desorganiza pessoas? Que Deus é esse? E eu gosto muito, tem uma tradução bíblica que eu gosto muito, que é da NVI, eu já falei sobre isso em alguns lugares, que quando a NVI, você entra, por exemplo, no seu aplicativo, você percebe que ela tem uma nota de rodapé. E essa nota de rodapé, ela é uma tradução alternativa, retirada dos manuscritos originais. E essa tradução, ela fala da seguinte maneira: presta atenção, sabemos que em todas as coisas Deus coopera juntamente com aqueles que o amam para trazer à existência aquilo que é bom. Preste atenção, eu vou repetir para você. Sabemos, essa é uma tradução alternativa, retirada dos manuscritos originais. Preste bem atenção. Sabemos que em todas as coisas Deus coopera juntamente com aqueles que o amam para trazer à existência aquilo que é bom. A primeira tradução que a gente leu, a primeira tradução era a seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O foco estava nas coisas. Agora essa segunda tradução, o foco não é mais nas coisas. O foco é nas pessoas. Deus cooperando em todas as coisas, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, em todas as situações. Deus cooperando juntamente com aquele. Agora o foco não é mais nas coisas, repito, o foco é nas pessoas. Na primeira tradução, Deus mexe nas coisas. Agora, na segunda tradução, Deus trabalha nas pessoas. Deus trabalha nas pessoas para que haja uma realidade, uma oportunidade de surgir o bem. Deus, ele não está manipulando coisas, ele está agindo nas pessoas. Deus não é um manipulador de coisas. Deus é um resolvedor, um solucionador de pessoas. Guarda isso. Entenda, eu vou trazer a seguinte ideia para poder esclarecer essa visão. Tá? É como se você estivesse em casa
né? É como se você estivesse em casa e você recebesse uma visita de alguém que estava trazendo uma notícia para você. E quando você abriu esse envelope, era uma notícia muito ruim. Muito ruim. Talvez você que está aqui me ouvindo, você já recebeu notícias ruins na sua casa. Você estava, de repente, em casa, em paz, de repente alguém bateu na sua porta, ou você recebeu um telefonema, ou você recebeu uma mensagem no WhatsApp. Mas preste atenção nessa leitura. Você está em casa e você recebe uma notícia ruim, e Deus está com você o tempo todo. Deus não se afasta de você. Deus está com você o tempo inteiro. E aí Deus vira para você e pergunta assim: você quer minha participação para resolver esse problema? Você quer minha ajuda para resolver esse problema? Olha, fica tranquilo, você não está sozinho. Eu estou com você. Deus falando com você. E eu fico muito feliz com Deus, porque tem momentos da nossa vida que a gente sente Deus muito mais próximo de nós, em determinadas circunstâncias. E é para isso que eu vou te dizer agora. Deus fala para você assim: ó, fica tranquilo, você pode passar pelo fogo, você pode andar pelas águas, você pode andar na escuridão, na solidão, você não vai se queimar, você não vai se afundar, você não vai se perder, você não vai sofrer sozinho, eu vou estar com você o tempo inteiro. Deus fala isso para você, Deus fala isso para gente. E aí você fala para Deus e fala assim: mas Deus, Jesus, aonde que você quer começar? Aonde você quer começar para resolver esse problema? Aí Deus vira e fala assim: ó, eu quero começar por você. Não, Deus, mas espera aí, você não vai mexer no problema? Não, eu não vou mexer no problema, eu vou mexer em você. Mas a sua palavra diz que você veio para poder trabalhar no problema, de que você iria resolver o problema, e que iria trabalhar no problema para surgir aquilo que é bom. Não, eu não vou trabalhar no problema, eu vou trabalhar em você, eu vou trabalhar com você, para que nós dois juntos trabalhemos no problema. Para que nós dois juntos trabalhemos no problema. Eu não vou mexer no problema. Eu não vou lidar com a circunstância, eu vou lidar com você. Para que nós dois juntos, a gente caminhe junto, a gente passe pelo fogo junto, a gente passe pelas águas juntos, a gente caminhe pelas escuridões e mais densas escuridões juntos. Por tudo isso. Mas eu não vou lidar, eu não vou acender a luz, eu não vou apagar o fogo. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eu não vou apagar o fogo, eu vou estar lá, mas eu vou trabalhar com você, em você. Deus não vai trabalhar nas circunstâncias, Deus não vai trabalhar no problema, Deus vai trabalhar em nós. Deus vai mexer em nós. Deus vai construir em nós. Mas, Senhor, a palavra dizia que às vezes a gente entra nos nossos momentos de oração, quando a gente está angustiado, a gente entra nos nossos momentos de oração pedindo para que Deus resolva os nossos problemas. Só que guarda uma coisa que eu vou lhe falar: Deus não vai resolver o seu problema, Deus vai resolver você. Porque quando Ele resolve você, às vezes o problema deixa de existir. Quando Deus resolve você, a dor do problema deixa de doer. Não é porque o problema foi resolvido, mas porque você foi solucionado. Porque você foi mexido. Porque você foi transformado. Muitas dores que as pessoas passam, às vezes, é porque elas insistem e vivem insistindo para que Deus lide com o problema. Só que Deus não vai mexer nisso. Deus vai trabalhar em você, para que vocês dois juntos trabalhem no problema. Mas, Senhor, a Bíblia diz que você ia trabalhar em todas as circunstâncias. Sim, ela diz isso. Mas você não leu o versículo seguinte. Você não leu o versículo 29. Mas como assim? Que versículo 29? Lê o versículo 29. Vamos ler o versículo 29. Versículo 29 diz assim: que ele coopera para o bem daqueles que amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que sejam o primogênito dentre muitos irmãos.
Então quer dizer que você me chamou com um propósito, você me deu um propósito. Sim, eu te dei um propósito. Você preparou um futuro, você me predestinou. Sim, você tem um futuro, você tem um ponto de chegada. E o que é esse futuro? O que é esse propósito? Qual é esse ponto de chegada? É você ser transformado segundo a imagem do meu filho. É você ser transformado segundo Cristo. É você ser transformado segundo a imagem de Deus. Eu não vim para poder mexer nos lugares, nas pessoas que você quer que eu mexa. Eu vim para poder resolver você. Eu vim para transformar você, para fazer com que você seja segundo a imagem do meu filho. E o que se cumpre é a profecia de que nós seremos transformados de glória em glória. Cada situação, cada circunstância, cada problema, cada evento é uma oportunidade de nós sermos transformados de glória em glória. Esse é o propósito. Não tem qual outro propósito. Eu vou falar uma coisa para você aqui que é razoavelmente assustadora, tá? Vou falar uma coisa para você aqui. Muitas pessoas falam que você tem que viver o seu propósito. E na maioria das vezes as pessoas estão linkando propósitos com aquilo que você tem que fazer para a obra, para o reino, né? Mas eu vou lhe dizer que isso é secundário. E ainda que você perca isso, e ainda que você não deseje fazer isso, tem um propósito que ele é o principal e primordial da sua vida e que você não vai se livrar dele. Sabe qual é? É de você viver segundo a imagem de Cristo, é de você ser transformado segundo a imagem de Cristo. Os outros propósitos são secundários. Secundários. O principal é você caminhar para viver a transformação da sua vida. A mudança que Deus quer. E que mudança é essa? É o que ele diz na palavra, para surgir aquilo que é bom. A filosofia diz que o pensamento filosófico ele manifesta aquilo que é bom, belo e bonito. Isso é o que é Cristo na nossa vida. Bom, o bem e o belo. A transformação daquilo que eu sou, daquilo que eu fui, a maneira como que a gente responde às coisas, a maneira como a gente lida com as circunstâncias, com os dias difíceis, com as notícias ruins. É Deus trabalhando em nós para surgir o que é bom, não na resolução do problema, para surgir o que é bom, um novo eu, uma nova pessoa, uma nova criatura, um novo ciclo de vida, um novo marido, um novo pai, um novo filho, um novo amigo. É uma nova pessoa surgindo a partir de uma situação de crise, de angústia. Deus ele não está fazendo a microgestão, ele não está resolvendo os problemas, Deus não está fazendo isso. Deus ele está resolvendo você. Deus ele está trabalhando em você para que tudo aquilo que está na sua volta deixe de ser problema, porque é o que Paulo fala: eu não vivo por aquilo que vejo, eu vivo por aquilo que creio. E o evangelho é crer certo para viver certo. Repito isso. Então, queridos, Deus não é um manipulador de circunstâncias. Deus é um solucionador de pessoas. Vou repetir. Deus não é um manipulador de circunstâncias. Deus é um solucionador de pessoas. E a vida ela não está no nosso controle. A vida, ela passa por entre os nossos dedos. A gente não tem como controlar o que acontece na nossa vida. Mas a gente temos a seguinte certeza, de que Deus está presente nela em qualquer circunstância que seja. A gente não sabe o que será do nosso amanhã. A gente não sabe o que a gente vai enfrentar. A gente pode cuidar muito bem dos nossos filhos, mas a gente não sabe o que vai acontecer com eles no futuro. A gente não tem a capacidade de controlar todas as variáveis para construir o futuro. E graças a Deus que a gente não precisa controlar isso, porque Deus controla isso.
A gente não sabe o que vai acontecer do amanhã, mas uma coisa é certa: notícias ruins, coisas ruins têm uma capacidade extraordinária de nos colocar de joelhos na presença de Deus. Tem uma capacidade extraordinária de nos colocar rendido, com o nosso coração rendido. E são exatamente nesses momentos de rendição que Deus faz surgir em nós, repito, aquilo que é bom, o bem e o belo na nossa vida. Finalmente a gente está disponível nas mãos de Deus. Finalmente a gente está disponível para que Deus trabalhe na nossa vida. Finalmente nós estamos disponíveis para Deus, para que Ele transforme e crie um novo eu a partir de uma situação e circunstância. Então aqui eu encontro uma grande verdade que eu aprendi para a minha vida e que eu carrego dentro de mim, e eu vou levar isso até o dia da minha morte. É que diante de uma infinidade de casos e problemas que a gente passa, que encontramos no dia a dia, a gente se pergunta assim, olha, por que a vida de algumas pessoas deram certa e a vida de algumas pessoas deram errada? A gente conhece muitas pessoas que estão enfrentando situações muito difíceis e outras não. E é interessante que a gente fala assim, ó, pô, fulano tá com câncer, vai morrer, mas fulano era até tão bom, né? A outra pessoa que era ruim, Deus que me livre, mas essa pessoa que tinha que... Deixamos de hipocrisia, a gente já parou para pensar e cogitou isso de muitas pessoas. Por que aconteceu com fulano? Fulano era tão bom. E tantas outras pessoas que fazem maldade no mundo, por que não aconteceu com outras pessoas, né? Mas a gente se pergunta, por que a vida de algumas pessoas deram certas e outras erradas? Por que o casamento de uma pessoa, de uma família é tão bom e o casamento da outra pessoa está indo de mal a pior? Eles estão à beira do divórcio. Por que o filho de uma pessoa é tão rebelde e o do outro é tão disciplinado? Por que fulano perdeu o emprego e perdeu a vida? Por que fulano se suicidou? Por que o casamento, o marido morreu, deixou a mulher viúva? Por que algumas coisas? Por que a vida de uns deram certo e a vida de outros deram errado? E aí eu vou falar para você uma coisa à luz das Escrituras, de que mudou a minha vida. É de que não existe vida que deu certo e nem vida que deu errado. Existem pessoas que deram certas e pessoas que deram erradas. Eu vou trazer um exemplo para elucidar isso aqui para você. Imagina, por exemplo, você pegar um desses exemplos que eu citei aqui anteriormente. Imagina um casal, dois casais, 2 filhos cada um. O primeiro casal casado há 20 anos, o segundo também, mas o marido morreu, do segundo casal morreu e deixou a mulher viúva com 2 crianças pequenas dentro de casa. A gente diria assim, a família de fulano deu certo e a família de ciclano deu errado. A gente julga dessa maneira. Mas como eu disse para você, não existe vida que deu certo e nem vida que deu errado. Vida é vida. Existem pessoas que dão certas e existem pessoas que deram erradas. Eu conheço mulheres que perderam seus maridos, ficaram viúvas cedo e tiveram que lutar bravamente para sustentar sozinha seus 2 filhos. E essa mulher, com ousadia, com uma força titânica, venceu na vida, educou os filhos, pagou escola para os filhos, formou os filhos na faculdade e venceu, e os filhos cresceram, sabe, se elevaram na vida. Uma mulher sozinha. E eu também conheço famílias que o marido e a esposa vivem juntos, mas não se dão bem, e os filhos estão completamente perdidos na sociedade. Então perceba, não existe vida que deu certo, não vida que deu errada. Existem pessoas que deram certas. Essa mulher, por exemplo, que eu estou citando para vocês, que viveu a sua vida sozinha, ela cuidou da sua família, dos seus filhos, muito melhor do que uma família configurada com marido e mulher tentando cuidar dos seus filhos.
Não existe vida que deu certo nem vida que deu errado. A vida é vida. Existem pessoas que dão certas e existem pessoas que dão erradas. Existe gente que sucumbiu no dia da notícia ruim. Eu conheço gente que recebeu uma notícia ruim há 20 anos atrás e ainda está preso na notícia ruim, pedindo para que Deus mude as circunstâncias. Eu conheço gente que sucumbiu, que entregou os pontos diante de notícias ruins. Eu conheço gente que não se rendeu para a graça de Deus na sua vida, para que a graça pudesse transformar a sua vida. Eu conheço gente que resiste à mudança, que resistiu à transformação do Espírito Santo. Gente que não se tornou bonita enquanto envelhecia. Mas em contrapartida eu conheço gente que teve uma vida sofrida, com muita dor, mas lutou bravamente e a gente vê Jesus nos olhos dela. A gente consegue ver brilho nos olhos dessas pessoas. A gente consegue ver vida nos olhos dessas pessoas. Em contrapartida, eu conheço gente que sofreu muito na vida, mas que manteve uma fé inabalável. Inabalável. Não existe vida que deu certo nem vida que deu errado. Existe gente que deu certo e gente que deu errado. Deus está presente em todos os momentos da nossa vida. Em todos os momentos da nossa vida. Seja em circunstâncias boas ou seja em circunstâncias ruins. O que Deus espera de nós é que a gente seja transformado, a gente se permita ser transformado. E Deus está aqui, Deus está aí onde você está, e Ele continua sendo bom para você, independente das circunstâncias, independente das tempestades, independente das situações, independente das crises, das notícias ruins. Deus, Ele continua na sua vida. E aí a gente olha, por exemplo, lá para Hebreus 11, a lista daquilo que a gente chama de heróis da fé. A gente vê lá, queridos, a vida de todo mundo deu errado. A vida de ninguém ali deu certo. Morreram cedo. Foram comidos por leões. Foram perseguidos. Muitos morreram de formas trágicas ao fio da espada. Só que a palavra de Deus diz em Hebreus 11 que eram homens dos quais o mundo não era digno. É porque a vida que essas pessoas, a vida que elas permitiram viver, serem transformadas, foram uma vida que, independente das circunstâncias, elas mantiveram seu coração firme, com um brilho nos olhos, com uma alma viva para continuar e trabalhar. Então, meu amigo, minha amiga, Deus, Ele não trabalha nas coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Não, todas as coisas não. Porque uma notícia ruim não provém de Deus. Uma morte de um filho, uma perseguição, a morte de alguém, uma tragédia, uma pandemia como essa que a gente está enfrentando. Não, Deus não trabalha na pandemia, não. Mas Deus trabalha em você para lidar com ela. Deus não trabalha com a morte de alguém. Deus não bota câncer em pessoas. Deus não diz quem é que vai ficar no hospital, quem é que vai sair. Não, Deus não diz isso. Mas Deus trabalha no coração das pessoas, para que as pessoas se sintam acolhidas, se sintam protegidas, se sintam próximas de Deus. E Deus fala assim, olha, não se preocupe. Independente de qual for o fim, eu estou aqui com você e a gente vai passar por isso juntos. Todas as coisas, em todas as coisas, Deus coopera juntamente com aqueles que o amam. Deus trabalha nas pessoas, Deus não trabalha nas coisas. Eu espero que você tenha sido alcançado com essa palestra, com esse estudo. Eu vou abrir para perguntas, mas eu peço a você, se você tiver alguma pergunta, você me mande uma mensagem no privado,
tá? Por favor, me mande uma mensagem no privado com a sua pergunta, e eu vou pegar a sua pergunta e eu vou depois fazer uma outra live só respondendo as perguntas que vocês me enviarem. Na nossa próxima live, na outra sexta-feira, a gente vai falar sobre uma outra coisa um pouco mais complexa, que talvez vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Eu acredito nisso. E eu espero que você venha, que você traga os seus amigos, que você traga as pessoas que você ama para participar. E meu desejo é que essa palavra ela seja como um abraço para você que de repente está passando alguma situação complicada, que essa mensagem, que essa palestra ela seja como um abraço confortante, que ela seja com um aperto de mão até você e você se sinta seguro e você não se sinta sozinho. Que essa mensagem ela possa aquecer o seu coração e você seja abençoado por Deus de uma maneira poderosa e tremenda. Tudo bem? Um beijo no coração. Muito obrigado pela presença de todos. Na sexta-feira que vem nós falaremos muito mais coisas e nós iremos descortinar muitas mais coisas a respeito do sofrimento humano. E eu espero que você nos acompanhe. Um grande abraço, um beijo em todos vocês, uma ótima noite, fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau.